Se você está fazendo carinho no seu gato e de repente, do nada, ele vem e te morde, está existindo falha na comunicação entre vocês. Para quem não me conhece, eu sou Júlia Carvalho, médica veterinária de felinos e atuo na área de comportamento e psiquiatria de felinos. Então aqui nesse canal você vai saber tudo sobre gatos e mais ainda, sobre comportamento e psiquiatria. É muito importante a gente entender um pouco mais dos nossos gatos para assim conseguir ter uma relação boa entre eles. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita, se inscreve, curte, compartilha, comenta. Aqui é um local onde você vai conseguir tirar suas dúvidas, entender um pouco mais. Então, aproveita, gateiro. Vamos lá entender um pouquinho mais sobre a comunicação dos gatos conosco e a comunicação da gente com os nossos gatos. É muito importante a gente entender que os gatos, eles dão sinais sutis. Então, por que muitas vezes a gente descobre que o nosso gato está doente e ele já está numa fase muito grave? Porque eles não demonstram com tanta clareza. Então, se eu tô ali fazendo carinho no meu gato e ele vem e me morde, pode ser duas coisas. Uma ansiedade exagerada, que a gente precisa entender esse comportamento dele, e uma falha na comunicação. Muitas vezes a gente está fazendo carinho no nosso gato e tá aqui, ó, no celular. E aí o nosso gato olha uma vez, olha outra vez, tenta sair, a gente vai e segura. E aí ele fala, você não tá prestando atenção em mim, né? Então peraí que eu vou te mostrar. E ele vem e morde. E o que a gente faz? A gente tira a mão, a gente sai de perto. Então ele conseguiu o que ele quis, certo? A partir do momento que ele conseguiu o que ele quis, ele vai repetir esse comportamento. Porque foi um comportamento que ele teve e que teve sucesso no que ele queria. Então é muito importante a gente entender e prestar atenção no nosso gato. Então eu sempre falo, tenham momentos de realmente estar com o seu gato. Evitem ficar ali mexendo no celular, né, vendo uma televisão tão centrada que você não está vendo o que seu gato está fazendo. Então, lembre que você precisa estar com seu gato em alguns momentos. Então, é muito importante a gente entender essa falha na comunicação que muitas vezes acontece por não estarmos percebendo. Comece a observar o comportamento do seu gato. Você tá ali dando tapinha, por exemplo, ele virou para você, tira a mão, observa o que ele vai fazer. Nossa, Júnia, mas ele veio me pedir carinho de novo. Você dá carinho. Mas aí não espera deixar acontecer aquela mordida, aquela arranhada, aquele ataque. Quando você deixa acontecer, o gato entende que fazendo aquilo, ele vai conseguir o que ele quer. E ele acaba ficando condicionado, correto? Então prestem muita atenção no comportamento do seu gato enquanto você está fazendo carinho nele ou dando tapinha, enfim. A outra possibilidade é que alguns gatos têm um limiar ali de estresse, de ansiedade muito baixo. Só que esses gatos, junto com esse limiar baixo, ele traz também outros comportamentos. Então a gente precisa observar. Se o seu gato tem esse limiar aí pequeno, né? Você simplesmente encosta nele, ele já vem para te morder, para te arranhar, para atacar você, a gente precisa olhar esse gato como um todo. Existem algumas questões da saúde mental dos gatos que precisam ser mais faladas e que muitas vezes a gente deixa de lado. Então, para vocês terem ideia, tá? O que é normal para um gato? Ele se limpar, né? Ele se lamber, tomar o seu famoso banho de 1 a 3 vezes por dia. Mas em alguns casos, quando o gato é mais ansioso, quando o gato tem esse limiar de frustração muito baixo, ele começa a se dar banho mais vezes ao dia, começa a perder pelo, que a gente chama de alopecia psicogênica, e outros também começam a desenvolver também hiperestesia. Então a gente tem que avaliar esse gato que tem esse limiar muito baixo, que a gente chega perto dele, ele já vai, ataca. Lembrando também, gente, que agressividade muitas vezes é uma forma de frustração e é energia acumulada.
Então, se você tá ali fazendo carinho no seu gato, você só lembra do seu gato na hora que ele pede carinho para você. Você não gasta a energia do seu gato, você não brinca com ele, você não faz a brincadeira e logo depois oferece o sachê, não tem uma rotina. Cada dia você faz no horário, cada dia você faz de um jeito. Isso bagunça muito a cabeça desse gato. E aí alguns gatos ficam com esse limiar, né, de estresse, de ansiedade, de frustração muito baixo, fazendo com que eles reajam de forma, sejam muito reativos, né? E lembrando, gente, que a agressividade não é diagnóstico, a agressividade é um sintoma de algo que está acontecendo por trás. Então, se eu tenho um gato que ele é agressivo, eu vou fazer um carinho e ele vem para me morder, a gente não pode diagnosticar, não, tá tudo bem, tá tudo certo, esse gato ele é agressivo. Não, gente, isso não existe, tá? Gatos, normalmente, eles fogem de conflitos. Então, se você tá passando por ali, do lado daquele gato, e ele vem e te ataca, mas não é brincando não, tá? É de ataque mesmo, de machucar. Esse gato, a gente precisa ver o que tá acontecendo com ele. E eu não tô falando de ver o que tá acontecendo para já ir medicando esse gato, tá? Eu tenho pacientes, por exemplo, que são extremamente novos, aí entre 6 meses, 8 meses e até 1 ano que eu já atendi, que eram gatos que estavam tendo comportamentos agressivos e que muitas vezes os responsáveis acham que a gente tem que entrar com alguma medicação para poder resolver tudo. E aí eu bato o pé e falo, gente, antes a gente tem que entender o que está acontecendo com esse gato. Como que é a rotina desse gato? Quantas vezes vocês brincam com ele por dia? E assim, gente, o que a gente precisa começar a entender, tá? Se você não tem tempo para gastar a energia do seu gato, hoje em dia a gente tem cat sitter, hoje em dia a gente tem passeios. Então a gente precisa entender o que esse gato tá precisando para poder oferecer algo para ele e tranquilizar esse gato. E eu vou além, né? Na natureza, o gato, ele caça várias vezes por dia, tá? Chega a ser quase de 30 a 35 vezes por dia. Isso não quer dizer que ele vai comer em todas essas caças e nem quer dizer que todas essas caças vão ser bem-sucedidas. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o gato, ele tá o tempo todo gastando energia mental. Então, por isso que eu atendo tantos pacientes que são gatos extremamente dóceis, mas estão sendo agressivos por essa dificuldade nessa rotina que ele está tendo. E um gato filhote que tem comportamento agressivo e que não é cuidado, não é tratado, esse gato pode virar um adulto agressivo. E enquanto eles são filhotes, tá tudo bem, tá tudo certo, a gente faz um manejo aqui, faz um manejo ali, mas se a gente não conseguir entender a raiz do problema, a gente não consegue resolver a situação. E esse é o grande problema de tudo isso. Então, comecem a pensar aí sobre os gatinhos de vocês, tá? Se agora, gente, a gente tem que tomar cuidado, porque tem alguns gatinhos que tem uma mania de brincar. Quando a gente passa, ele vai dar um tapinha, mas sem a unha, tá? Ou então alguns não têm muita noção, colocam um pouco da unha e, por exemplo, sai correndo para você ir atrás. E isso é diferente dos gatos que, por exemplo, um gato tá deitado ali no sofá e a gente vai tirar porque vai limpar o sofá. Na hora que a gente tira esse gato, ele vai e avança na gente. Esse gato, a gente tá passando, esse gato vem e agarra a nossa perna. É diferente, tá? Um é realmente comportamento de filhote, filhotão ali, eu até falo, gente, vai brincar com ele, gasta essa energia. Outra coisa é esse comportamento bem agressivo, e não é normal. E a gente não pode normalizar esse tipo de comportamento e falar, não, meu gato é assim mesmo, tá tudo bem, tá tudo certo. Não, gente, o seu gato tá te alertando que ele não está bem, tá? Então, a gente precisa entender esse gato. Por isso que eu sempre falo, né, que a consultoria é algo muito complexo, né? E que eu tenho vários e-books, vou deixar aqui a minha página da Hotmart, mas muitas vezes o e-book não vai resolver, tá? Então eu tenho lá o e-book de adaptação entre gatos. Muitas vezes você vai comprar, vai tentar fazer a adaptação e não vai conseguir, porque o seu gato tem alguma particularidade. E aí a gente vem para onde? Para a consultoria.
Se consegue resolver, igual eu tenho muitos casos que a gente já conseguiu fazer adaptação somente com o e-book, eu acho incrível. Mas tem alguns casos que precisa acompanhar mais de perto, tá? Então, como eu estava falando, hoje em dia a gente tem várias opções. Júnior, eu vivo uma vida muito corrida, trabalho muito, não consigo brincar com meu gato e ele tem muita energia e eu sinto que ele precisaria brincar de manhã e à noite, mas eu só consigo à noite. Gente, nós temos a opção, igual eu falei com vocês, da Cat Sitter. E eu vou deixar um alerta aqui para vocês, tá? Quando vocês decidirem adotar um gato, gente, coloquem todas as despesas na ponta do lápis. Não somente a despesa com ração, com sachê, com... Vocês precisam colocar a despesa de tudo. Não dá pra gente ter um gato que mora em um apartamento aí de, sei lá, igual estão fazendo hoje em dia, né? 30 metros quadrados, 35, e vocês quererem que esse gato fique só dentro do apartamento. E vocês não querem gatificar, vocês não querem fazer nada. Vocês querem que o gato fique ali dormindo 16 horas por dia. E aí, quando você for dormir, você ainda quer brincar só meia horinha com ele. E você quer que ele durma a noite toda. Vem cá um pouquinho na tela. Isso não vai acontecer, tá? O gato, vou repetir a mesma história. Ele precisa gastar energia mental. Então se organize para, por exemplo, a Cat Sitter ir lá de manhã e brincar. Gente, se você mora em um apartamento pequeno, que você não consegue gratificar, que você não consegue brincar com esse gato, não vai na onda aí da moda falando que o gato é independente, que o gato se vira. Não é assim. Você precisa se dedicar para esse gato. Então, você vai precisar muitas vezes gastar muita energia dele na parte da manhã e fazer um passeio à noite que, por exemplo, às vezes você vai no corredor do seu prédio com a varinha dele, fica brincando com ele, deixa ele cheirar os tapetes, desce a escada com ele. Por exemplo, aí de uma meia hora ou até mesmo 1 hora, tá? Isso o gato precisa. Eu sempre falo assim, é uma crueldade muito grande a gente pensar que um ser que é um caçador nato vai conseguir conviver, morar, viver ali dentro de um apartamento pequeno de 30 metros quadrados, de 35 metros quadrados, que não tem uma gratificação, que você não instiga essa questão da caça com ele e que ele vai viver bem. Gente, não vai, esse gato vai estar em sofrimento. E a gente precisa entender o que o gato precisa. Não tem problema, eu tenho clientes que moram em apartamentos super pequenos, né? Esses lofts, estúdio, né? Super tranquilo. Mas eles têm essa rotina de passeio, de brincadeira. Nem que seja uma parede gratificada, tá? E uma gratificação da forma correta. Então, a gente precisa entender o que o gato precisa. Quais são as necessidades daquele animal, daquela espécie. Não saiam simplesmente adotando gatos porque vocês moram num apartamento pequeno e gato não precisa de espaço. Negativo, tá? Então, vamos começar a abrir a mente. Eu tô aqui realmente para ser a advogada dos gatos. Eu sempre falo isso, eu tô aqui por eles. Eu estou aqui para oferecer um conforto para eles, junto, lógico, com o que vocês podem oferecer. Mas mais ainda, eu vou sempre colocar eles em primeiro lugar e ver o que vocês conseguem oferecer, fazendo com que eles fiquem bem. Tá certo? Então, pensem, reflitam e comenta aqui se vocês conseguiram entender a diferença ali dessa questão da frustração, do gato te atacar do nada. Comentem aqui, comenta se o seu gatinho faz isso. Se inscreva no canal, curte esse vídeo, comenta, compartilha. Vamos gatificar o mundo, melhorando a saúde mental dos nossos gatinhos. Quem vem comigo? Quem tá comigo nessa? Um beijo e até o próximo vídeo.